Uma segunda Terra. Talvez até mesmo um planeta melhor do que a Terra, os cientistas descobriram, e neste vídeo você verá imagens originais fascinantes e viajará anos-luz para mergulhar no emocionante mundo dos exoplanetas. Fique ligado até o final para não perder nada e, se você gostar, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para ainda mais pessoas. Obrigado a vocês e sejam bem-vindos! Você costuma se sentir da mesma forma? Você olha para o céu estrelado à noite e, de repente, sente um fascínio quase insuportável ao pensar que há um número infinito de outros sistemas solares por aí, com planetas, luas, planetas anões, cometas e tudo mais. Somos literalmente menos do que um grão de areia em uma praia cósmica e há mundos lá fora que não podemos nem imaginar em nossos sonhos mais loucos. Eu descreveria a sensação que tenho com esse pensamento como o desejo cósmico de viajar. Diga-me nos comentários se você sente o mesmo. De qualquer forma, conhecemos alguns desses bilhões de exoplanetas. Graças aos avançados telescópios espaciais, já conseguimos desvendar os segredos de alguns desses mundos exóticos. E há, de fato, alguns que parecem ser semelhantes à Terra. Além de já termos descoberto uma segunda Terra em potencial, a NASA também encontrou planetas que podem ser melhores do que a Terra. No vídeo a seguir, daremos uma olhada em todas essas descobertas espetaculares, pois compilei para você os avanços mais incríveis na pesquisa de exoplanetas. E eu diria que vamos começar imediatamente. Vamos viajar juntos para a segunda Terra! Só em nossa galáxia, provavelmente há cerca de 200 a 400 bilhões de sistemas estelares com uma média de 2 planetas cada, calculados de forma pessimista. Isso nos levaria a 800 bilhões de planetas somente em nossa Via Láctea, além de luas e planetas anões, que, em princípio, também poderiam ser habitáveis. Portanto, com toda essa massa de planetas, certamente há um planeta B e também um planeta C e D, I, F, 2 hours later. e Z, termos de condições de vida. É difícil descobrir apenas esses planetas, porque a galáxia é enorme e os planetas são pequenos. Mesmo com os melhores telescópios espaciais, até agora só conseguimos observar muito bem nossa vizinhança galáctica imediata. A maioria dos exoplanetas que descobrimos até agora, mais de 5.000 deles, são planetas gasosos. São mundos alienígenas gigantescos que se assemelham a Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno em sua aparência. Super empolgante, mas os planetas sem uma superfície sólida são bastante inadequados para a vida. Portanto, o que realmente estamos procurando são planetas rochosos menores, e o santo graal da pesquisa de exoplanetas são os planetas rochosos na zona habitável do seu sistema. O que é a zona habitável? Consegue você pode imaginá-la assim, em sua casa. A zona habitável seria o seu sofá, com uma mesa lateral para pizza e a TV com Netflix na frente dele. Em outras palavras, a área onde a vida se desenvolve melhor. Especialmente se você deixar as migalhas de pizza vegetando na fenda do sofá por alguns meses. É claro que não estou falando por experiência própria. Em sistemas estelares, a zona de habitat refere-se à área onde a temperatura é ideal para condições favoráveis à vida. De acordo com nosso entendimento. Em outras palavras, onde a água não congela nem evapora, mas pode permanecer na forma líquida. É claro que sempre se deve dizer que as formas de vida alienígena possivelmente exigiriam condições completamente diferentes. Talvez um planeta habitável para certas espécies tivesse que ser um gigantesco deserto de gelo muito distante de sua estrela. Mas estamos procurando planetas que sejam favoráveis à vida para nós. E sua localização deve estar no que definimos como zona habitável. Essa zona não está à mesma distância da estrela em todos os sistemas. No caso de estrelas anãs vermelhas com baixa temperatura, a zona habitável estaria muito próxima, como você pode ver aqui usando o exemplo da Próxima Centauri. No caso de estrelas azuis e superquentes, a zona habitável é correspondentemente mais distante. E o que a NASA descobriu agora no sistema TUI 700 é realmente o grande prêmio na busca por exoplanetas. A TUI 700 é uma estrela anã vermelha que está a pouco mais de 100 anos-luz de distância da Terra. Em termos cósmicos, ela está praticamente à nossa porta. O telescópio espacial TESS, da NASA, abreviação de Translink Exoplanet Survey Satellite, vem examinando esse sistema há vários anos e agora, finalmente, a grande descoberta, e a NASA anunciou o seguinte. We learned a hard lesson during the pandemic. 1/3 of core inflation we faced last year is because of automobiles, the cost. Why? We had a lot of buyers because wages went up. Oh, droga, notícia falsa. A NASA anunciou que descobriu um planeta do tamanho da Terra na zona habitável. O planeta, chamado TUI 700, e tem 95% do tamanho da Terra, é feito de rocha e está à distância certa de sua estrela para que haja água líquida. Se isso não é uma segunda Terra, eu não sei o que é. Aqui você pode ver uma animação da NASA de como essa Terra pode ser.
O TESS pode examinar os detalhes mais importantes desse planeta, mas infelizmente não é possível obter imagens originais da superfície a essa distância. Já posso ouvir alguns de vocês dizendo indignados: se não há imagens originais, eu não acredito. Notícias falsas da NASA. Esses exoplanetas são descobertos indiretamente pela observação da curva de luz da estrela. Quando um exoplaneta passa por sua estrela, a estrela é minimamente ofuscada e a curva de luz diminui. Isso é chamado de método de trânsito, e aqui você pode ver a curva de luz do TUI 700, que foi usado para descobrir o novo exoplaneta. Mas essa descoberta foi realmente complicada. A cientista planetária Emily Gilbert, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, descreve-a da seguinte forma: se a estrela estivesse um pouco mais próxima ou o planeta um pouco maior, provavelmente teríamos encontrado o TUI 700 no primeiro ano do TESS. Mas o sinal era tão fraco que precisávamos de mais um ano de observações de trânsito. Antes de você fazer as malas e partir para Pandora como Avatar, é claro que existem algumas incertezas. Em primeiro lugar, o fato de um planeta estar na zona de habitat não significa que esteja completamente claro que existe água nele. Afinal de contas, ainda não está totalmente claro como a água chegou à Terra. Presumivelmente, parte dela veio de cometas que atingiram a Terra e parte da água que já estava ligada às rochas da Terra. Mas não está totalmente claro se isso também acontece em outros planetas. O TUI 700 provavelmente tem uma rotação limitada em torno de sua estrela, ou seja, um lado está permanentemente voltado para a estrela e o outro lado está permanentemente voltado para fora. De um lado, você tem um dia quente eterno e, do outro, uma noite eterna e um frio congelante. Isso exclui a possibilidade de vida? Não, porque os pesquisadores acabaram de descobrir que a vida poderia se desenvolver maravilhosamente na área intermediária entre o dia e a noite, a chamada zona terminadora. Portanto, acho que as chances de vida extraterrestre no TUI 700 não são nada ruins. Além disso, temos até outro candidato no mesmo sistema, o TUI 700D. Os astrônomos são realmente pouco criativos quando se trata de dar nomes. Ele foi descoberto em 2020 e também está localizado na zona habitável, tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra, mas também tem uma rotação limitada. Portanto, temos dois planetas potencialmente habitáveis em um sistema estelar. Uma loucura, não é? Emily Gilbert diz. Esse é um dos poucos sistemas com vários planetas pequenos e habitáveis que conhecemos. Isso fazendo com que o TUI 700 seja um alvo empolgante para investigações futuras. Você realmente tem que presumir que a vida e os planetas habitáveis estão fervilhando por aí, não é mesmo? Diga-me o que você pensa nos comentários. Você acha que a Terra é especial ou os planetas habitáveis com água líquida são muito comuns na Via Láctea? Estou muito curioso para saber o que você pensa e tentarei responder o maior número possível de comentários. O problema com muitos desses exoplanetas é que eles estão muito distantes, e, a menos que inventemos um motor de dobra, será difícil chegar lá por enquanto. É por isso que a descoberta a seguir é tão espetacular. Em um planeta muito especial foi descoberto bem perto de nós, em nosso sistema estelar vizinho, Alpha Centauri. Próxima B. É uma grande sorte que nosso ambiente cósmico pareça ter sido feito para nós, humanos. Em primeiro lugar, a Terra tem um satélite, a Lua, no qual podemos praticar viagens espaciais. Depois, nosso planeta vizinho, Marte, é semelhante à Terra e talvez seja adequado para colonização e acessível para nós, e nosso sistema estelar vizinho mais próximo, Alpha Centauro, provavelmente contém vários exoplanetas nos quais a vida poderia existir. Portanto, a situação não poderia ser melhor. Imagine se a Terra fosse o único planeta em um sistema estelar onde não houvesse mais nada. Então, não teríamos nenhum objeto para onde nos mudar. Mas, na verdade, tudo parece muito bom para nós. Esse sistema estelar vizinho, Alpha Centauri, é composto por 3 estrelas, em Alpha Centauri A e B e Próxima Centauri. A Próxima Centauri há muito tempo é considerada a mais interessante dessas 3 estrelas porque, como o nome sugere, próxima significa mais próxima em latim, é a mais próxima do nosso sistema estelar. E porque um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima B, foi descoberto em torno de Próxima Centauri. Mas muitas pessoas estão céticas quanto à possibilidade de Próxima B realmente abrigar vida ou ser adequado para a colonização, porque, infelizmente, Próxima Centauri é uma estrela muito ativa. Isso significa que há tempestades solares ou estelares maciças e ejeções maciças de matéria. Em 24 de março de 2017, por exemplo, um evento apocalíptico foi registrado no sistema Próxima Centauri e houve uma explosão de radiação que fez com que o brilho da Próxima Centauri aumentasse 1000 vezes por alguns segundos. Essa explosão de radiação provavelmente atingiu o planeta Próxima B com força total. Tal evento levaria a uma catástrofe global na Terra. Por exemplo, essas explosões maciças de radiação são inéditas no Sol, o que é estranho, pois o Sol é maior e mais ativo do que a Próxima Centauri, que é apenas uma estrela anã vermelha, mas muito, muito ativa. É por isso que os astrônomos decidiram, há alguns anos, que a busca por exoplanetas habitáveis talvez devesse ser focada longe de Próxima Centauri e em direção a Alpha Centauri e Alpha Centauri B. E o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, foi equipado com novos instrumentos especificamente para essa finalidade, como um coronógrafo infravermelho.
Ele capta a radiação infravermelha na faixa de ondas em torno de 10 micrômetros, mas protege a ótica do telescópio da radiação direta da estrela. O efeito é que a radiação térmica mais fraca de um possível planeta ao redor da estrela se torna visível. Esse quase instrumento foi usado para observar Alpha Centauri por um total de 19 noites em maio e junho de 2019 e os resultados já estão disponíveis. Aqui você pode ver uma das imagens em infravermelho e a análise agora mostrou que um ponto de luz que pode ser visto nessa imagem é muito provavelmente um planeta habitável. Ele recebeu o nome provisório de C1. Uma breve digressão sobre o assunto de sistemas estelares binários e a probabilidade de vida em tais sistemas estelares múltiplos. Costumava-se presumir que os sistemas estelares binários, ou seja, um sistema no qual há mais de um Sol no centro, eram a exceção ou não existiam. Hoje sabemos que os sistemas estelares binários são provavelmente a regra e não a exceção. Estimativas conservadoras presumem que 50% de todos os sistemas estelares da Via Láctea são sistemas estelares binários. Alguns pesquisadores chegam a dizer que mais de 70% de todos os sistemas têm mais de uma estrela em seu centro. A maioria deles tem 2 estrelas, ou seja, sistemas binários, e alguns, como Alpha Centauri, têm até 3 estrelas que, de alguma forma, estão gravitacionalmente ligadas uma à outra. Se isso for verdade, então o nosso sistema solar, com o Sol como uma estrela no centro, seria de fato uma exceção. E isso levanta a questão: o que é melhor para o desenvolvimento da vida? Um sistema estelar único ou um sistema estelar múltiplo? Sabemos por nós mesmos que a vida é possível em um único sistema estelar. Isso faz sentido, não é mesmo? Faz sentido porque os planetas podem girar em torno de uma única estrela, como o Sol, em uma órbita fixa, e não há outras influências gravitacionais que possam interferir. Em um sistema estelar binário, isso poderia ser diferente, devido à gravidade da outra estrela. Podemos distinguir entre 2 tipos diferentes de planetas em um sistema estelar binário, ou seja, entre os tipos P e S. Os planetas do tipo P giram em torno de ambas as estrelas, porque em um sistema estelar binário como Alpha Centauri, as 2 estrelas giram uma em torno da outra e têm um centro gravitacional comum. Esse centro é chamado de centro bar e um planeta do tipo P orbita o centro bar das 2 estrelas. Na verdade, isso é semelhante ao nosso sistema solar. Na verdade, ele não orbita o centro de uma estrela, mas o centro bar de 2 estrelas. Isso cria uma certa constância, mesmo que as 2 estrelas, especialmente se forem diferentes, possam ter efeitos diferentes sobre o planeta. Se isso é favorável ou desfavorável para o desenvolvimento da vida, depende muito das características das respectivas estrelas. E aos planetas do tipo S, que estão tão próximos de uma das 2 estrelas que não orbitam em torno do centro de Bari, mas em torno de apenas uma das estrelas. Esse é o caso do C1, que não gira em torno do centro bar de Alpha Centauro e Alpha Centauro B, mas apenas em torno de Alpha Centauro A. Isso, por sua vez, também poderia ser favorável à formação de vida, dependendo da aparência da estrela em torno da qual o planeta gira, mas é claro que ainda pode haver efeitos extremos se uma estrela mudar sua posição em relação às outras estrelas. Portanto, é difícil dizer se isso é realmente favorável ao surgimento da vida. Kevin Wagner, um astrônomo da Universidade do Arizona que participou dessa pesquisa, diz o seguinte: em uma região relativamente pequena das imagens, há uma fonte de calor pontual que não corresponde a nenhum dos artefatos de detector conhecidos. Esse ponto de luz pode ser visto em muitas imagens adquiridas independentemente, o que torna improvável que se trate de um sinal falso positivo. Em outras palavras, é muito provável que se trate de um planeta. Isso também é apoiado pelo fato de que, se você sobrepuser as 19 imagens das 19 noites de observação, poderá ver que C1 está se movendo lentamente. Mais uma vez, isso fala a favor de um planeta que tem uma órbita fixa em torno de sua estrela. E a situação fica ainda melhor porque C1 está a 1,1 unidade astronômica de distância de Alpha Centauri, portanto, está na borda interna da zona habitável do sistema, ou seja, a área em que um planeta pode ser propício à vida, porque tem a temperatura certa e a distância certa da estrela. Isso significa que C1 é basicamente um candidato à vida. Se houver um planeta com vida no sistema Alpha Centauri, então ele deve estar exatamente onde C1 está. Com base na luminosidade de C1, também é possível dizer aproximadamente qual deve ser o tamanho desse planeta, e a equipe de pesquisa acredita que ele seja cerca de 3 a 7 vezes maior do que a Terra, portanto, seria do tamanho do planeta Netuno. Entretanto, isso não significa necessariamente que seja um planeta gasoso. Já existem vários exoplanetas conhecidos em sistemas estelares alienígenas que são muito maiores do que a Terra, mas ainda são os chamados planetas terrestres, ou seja, feitos de rocha e solo. Isso é chamado de superterra ou superexoterra, dependendo do quão espetacular você quiser que soe. Em outras palavras, podemos ter uma superterra aqui com C1 na zona habitável com vida. Isso provavelmente significaria que esse planeta também é mais pesado que a Terra, o que significa que teríamos uma gravidade muito mais forte lá. Se houver vida lá, é claro que as formas de vida teriam se adaptado a essa gravidade mais massiva e provavelmente seriam menores e mais corpulentas, mas isso é apenas especulação. Para nós, humanos, um planeta muito maior e provavelmente mais pesado do que a Terra provavelmente não seria adequado para a vida.
Um capítulo completamente novo na pesquisa de exoplanetas foi aberto com o telescópio James Webb. Esse melhor telescópio espacial que a humanidade já construiu nos permite olhar mais profundamente o cosmos com mais detalhes do que nunca. E o James Webb já descobriu um exoplaneta que realmente tirou o fôlego dos pesquisadores. James Webb confirmou seu primeiro exoplaneta, um planeta fora do Sistema Solar que orbita outra estrela a muitos anos-luz de distância. Mas já posso ouvir alguns de vocês contestando com raiva. Há algumas semanas, você nos falou sobre James Webb e um exoplaneta. Mentiroso, Tim. Isso é verdade, mas há algumas semanas você falou sobre o James Webb ter como alvo um exoplaneta já conhecido. Agora, pela primeira vez, o James Webb descobriu um exoplaneta totalmente novo. E, por um lado, essa é uma ótima notícia, pois um dos principais objetivos do James Webb é, obviamente, analisar planetas alienígenas com mais detalhes e procurar sinais de vida extraterrestre em suas atmosferas. Por outro lado, é uma notícia fantástica, pois esse exoplaneta recém-descoberto realmente tem um grande impacto. Nesta impressão artística, podemos ver como o planeta pode se parecer. Ele se encontra na constelação de Octan, como sempre, tem um nome fácil de lembrar, LHS 475b. Vou chamá-lo de planeta James Webb abaixo porque não tenho vontade de pronunciar esse nome complicado 10.000 vezes. Portanto, o planeta James Webb está a apenas 41 anos-luz de distância da Terra e orbita uma estrela anã vermelha. Nossa galáxia tem um total de 100.000 a 200.000 anos-luz de diâmetro. Portanto, 41 anos-luz é realmente bem perto de nós. Os pesquisadores envolvidos, Kevin Stevenson e Jacob Yeager, afirmam, e não há dúvida de que o planeta está lá. Os dados impecáveis do Webb confirmam isso. O fato de ser um pequeno planeta rochoso é impressionante. Então, por que o planeta é tão especial? Aqui está o verdadeiro furo, e ele tem 99% do tamanho da Terra. Portanto, aqui temos um planeta que tem quase exatamente o tamanho da Terra e está a apenas um passo cósmico de nós, potencialmente uma segunda Terra em nossa vizinhança galáctica, descoberta pelo melhor telescópio espacial de todos os tempos. Eu me pergunto por que essas grandes reportagens nunca chegam aos grandes programas de notícias. Em vez disso, a pessoa comum vive com o seguinte nível de conhecimento: I'm very highly educated. I know words, I have the best words. But there's no better word than stupid. mas será que é realmente uma segunda Terra? Ou é apenas o tamanho do planeta que é semelhante? James Webb pode obter informações sobre a atmosfera por meio de seus olhos infravermelhos de alta resolução. Aqui você pode ver vários modelos da atmosfera do exoplaneta com base no chamado espectro de transmissão. A pesquisadora envolvida, Erin May, diz: o telescópio é tão sensível que pode detectar facilmente uma série de moléculas, mas não podemos tirar nenhuma conclusão definitiva sobre a atmosfera do planeta. Ainda não há certeza definitiva sobre a atmosfera do planeta James Webb, mas há uma indicação muito interessante. Os pesquisadores suspeitam que a atmosfera não seja semelhante à da Terra, mas de outro corpo celeste do Sistema Solar. Antes de dizer qual é, vamos fazer um pequeno teste de conhecimento para você em qual corpo celeste do Sistema Solar é mais semelhante à Terra, ou seja, quem vem logo atrás da Terra no Sistema Solar no índice de semelhança com a Terra. Pare o vídeo agora e escreva suas melhores ideias nos comentários. Você já terminou? Bem, aqui está a solução e é a Lua de Saturno, Titã. Com sua atmosfera densa e lagos na superfície, é a coisa mais próxima da Terra. Isso não significa que não existam grandes diferenças. Os lagos na superfície de Titã consistem em metano líquido e sua atmosfera literalmente deixaria você sem fôlego graças ao seu alto teor de nitrogênio e metano. Portanto, é melhor você reservar suas próximas férias com tudo incluído no Havaí do que em Titã. E a tendência entre os cientistas é que o planeta James Webb poderia ter uma estrutura muito semelhante à de Titã. Embora isso torne improvável a existência de vida terrestre e um ataque de turistas gordos com tudo incluído, a vida em si provavelmente poderia prosperar em um planeta assim. Afinal de contas, Titã também é considerado um dos lugares mais prováveis para a vida extraterrestre em nosso sistema solar. Essa vida teria que estar perfeitamente adaptada aos depósitos de nitrogênio e metano. Você só pode deixar sua imaginação correr solta quanto à aparência de tais alienígenas. O planeta James Webb tem outro pequeno problema, ele é muito quente. Embora orbite uma estrela anã vermelha, que é apenas metade do calor do Sol, o planeta está muito próximo dele. Ele precisa de apenas 2 dias terrestres para completar uma volta completa em torno de sua estrela. E isso é muito rápido. Imagine que um ano na Terra levaria apenas 2 dias. Aniversário de novo. E bolo de novo. Em suma, você poderia dizer que esse planeta é uma mistura de Titã e Vênus. Do meu ponto de vista, uma ideia super fascinante, como se tivesse saído diretamente de um romance de ficção científica, Attack of the Venusian Titan Aliens, ou algo assim. E isso é o começo, porque James Webb agora provou que é possível descobrir pequenos exoplanetas semelhantes à Terra. Esse é o santo graal da pesquisa de exoplanetas, por assim dizer.
Encontrar planetas exogás gigantes é muito mais fácil e também possível com muitos outros telescópios, porque esses planetas são incrivelmente grandes. Mas descobrir pequenos planetas rochosos sempre foi difícil. O James Webb mostrou que isso pode ser feito e agora podemos esperar por muitas outras descobertas de planetas com potencial para abrigar vida. Por mais empolgantes que sejam os planetas exogás, é improvável que se encontre vida extraterrestre neles. Portanto, temos de procurá-la em planetas menores com superfícies sólidas. É assim que Stevenson e Iger veem e dizem. E essa é apenas a primeira de muitas descobertas que o Webb fará. Com esse telescópio, os exoplanetas rochosos são a nova fronteira. Ok, esses exoplanetas são muito bons, mas e se houver não apenas planetas semelhantes à Terra, mas que sejam ainda melhores que a nossa Terra? Estou falando dos chamados planetas superhabitáveis. E se você está se perguntando como um planeta pode ser melhor do que a Terra, então preste atenção agora. Vamos viajar direto para o espaço e dar uma olhada em nosso sistema solar. Esta área verde aqui é a zona habitável. A área na qual a vida parece concebível pelos padrões terrestres. Mas o que isso realmente significa, em a vida parece concebível? E como os cientistas determinam onde começa e termina a zona habitável? É possível visualizar essa zona habitável não apenas aqui, mas também em outros sistemas estelares. Aqui, por exemplo, no sistema Trapistra-1, no qual há 7 planetas terrestres e de 3 a 4 deles estão na zona habitável, dependendo da interpretação. Na busca por mundos habitáveis, os cientistas geralmente se concentram exatamente nessa zona habitável, pois essa área define a distância entre um planeta e sua estrela na qual as temperaturas são moderadas o suficiente para permitir a existência de água líquida na superfície. Como a água é considerada um pré-requisito para a vida na Terra, a identificação de planetas semelhantes à Terra na zona habitável é uma abordagem promissora. Mas não sei quanto a você, mas de alguma forma o termo zona habitável é um pouco geocêntrico quando se trata apenas de condições de vida terrestres, não é? Essa classificação vem de um sistema racista, seus velhos brancos com fobia de alienígenas. É por isso que os pesquisadores agora estão começando a pensar além da noção tradicional de zona habitável. Na verdade, alguns já estão argumentando que estamos pensando de forma muito antropocêntrica e geocêntrica se nos concentrarmos apenas em mundos parecidos com a Terra e em condições semelhantes às do nosso próprio planeta. Por um lado, a vida extraterrestre pode precisar de condições completamente diferentes das nossas. Por outro lado, também pode haver outros tipos de planeta que poderiam oferecer condições ainda melhores para a vida do que a própria Terra, de acordo com os padrões terrestres. E esses planetas que são melhores que a Terra são chamados de exoplanetas superhabitáveis. Sei que isso parece um pouco ilógico. É como se houvesse algo que tivesse mais gosto de pizza do que pizza. Super pizza. Com super calorias? Mas isso realmente faz sentido, pois estamos falando de planetas que podem ter uma chance ainda maior de abrigar vida do que a Terra, e em uma escala ainda maior. Em outras palavras, condições que permitem uma biodiversidade ainda maior e maior biomassa. Como a Terra, só que com mais de tudo. Mas como você pode procurar por isso? Há vários fatores que podem tornar um planeta viável do nosso ponto de vista. O tamanho e a massa desempenham um papel importante, pois um planeta maior pode ter uma superfície habitável maior e manter uma atmosfera mais estável. A idade de um planeta também é importante, pois os planetas mais antigos têm mais tempo para produzir formas de vida complexas e acumular uma maior diversidade de vida. Além disso, outros fatores, como o tipo de estrela em torno da qual o planeta orbita e a composição da atmosfera, também podem desempenhar um papel importante. Como você pode ver, há uma variedade de maneiras pelas quais um planeta pode ser superhabitável. E sem pesquisar planetas específicos, é muito difícil obter insights sólidos sobre isso. Já posso ouvir alguns de vocês gritando indignados. Mas o título diz algo sobre planetas concretos. Isso é clickbait. Calma, pessoal, esses planetas existem de fato. Os astrônomos já encontraram 24 candidatos e o candidato mais provável tem o nome fácil de lembrar KUI 5715.01. Outro astrônomo adormeceu no teclado. Esse planeta realmente tem tudo o que é necessário para ser uma exoterra superhabitável. Ele está localizado em um sistema estelar que está a cerca de 2.965 anos-luz de distância de nós e tem uma estrela anã laranja em seu centro. O planeta, que chamarei agora de KUI para simplificar, tem cerca de 5 bilhões e meio de anos e um diâmetro de 1,8 a 2,4 vezes o da Terra. Aqui você pode ver como esse planeta pode se parecer. Infelizmente, não há imagens reais de sua superfície a essa distância. Mas por que o KUI, em particular, é agora considerado um bom candidato para uma Terra melhor? Em primeiro lugar, por causa da idade do sistema estelar. Com 5 bilhões e meio de anos, ela é quase 1 bilhão de anos mais velha que o nosso sistema solar. Estima-se que foram necessários 3 bilhões e meio de anos para que a vida complexa surgisse na Terra. E um sistema estelar mais antigo simplesmente teve mais tempo para desenvolver vida complexa. Além disso,
Kauai orbita a estrela perfeita. Embora as estrelas anãs amarelas, como o nosso Sol, sejam frequentemente vistas como candidatas promissoras porque não conhecemos outra forma, os pesquisadores também se concentraram nas estrelas anãs alaranjadas porque essas estrelas são mais frias, mais fracas e menos massivas do que as anãs amarelas. Portanto, elas poderiam oferecer condições ideais para a vida, pois têm uma vida útil mais longa, o que dá ao planeta em sua zona habitável mais tempo para desenvolver vida e acumular mais biodiversidade. Outro aspecto é o tamanho de Kauai, que é maior do que o da nossa Terra. Na busca por mundos superhabitáveis, os cientistas estão procurando exatamente esses planetas que são um pouco maiores e um pouco mais massivos do que a Terra. Por quê? Você se lembra da Super Pizza? Quanto maior e mais maciça for a pizza, mais feliz será a pessoa. Confúcio já disse isso. Essa diferença de tamanho e massa ajudaria o planeta a armazenar calor. E se ele pudesse armazenar mais gases de efeito estufa em sua atmosfera mais maciça, isso provavelmente levaria a uma biodiversidade muito maior. Há indícios de que a temperatura média de Kauai poderia até ser ligeiramente mais baixa do que a da Terra. Mas isso não significa nada. É possível que ainda haja mais gases de efeito estufa em geral, apesar das temperaturas médias mais baixas. Mas é claro que temperaturas médias mais altas seriam melhores para a existência de mais vida. No entanto, Kauai cumpriu diretamente 3 fatores importantes para um planeta superhabitável. Idade superior à do nosso sistema solar, uma estrela anã laranja mais antiga e tamanho e massa ligeiramente superiores aos da Terra, o que potencialmente permite mais gases de efeito estufa e biodiversidade. Para obter um conhecimento mais definitivo sobre esse planeta empolgante, deveríamos examiná-lo urgentemente com o telescópio James Webb. Isso ainda não aconteceu, mas tenho certeza de que o Kauai 5715.01 está no topo da lista e, assim que tivermos mais informações, é claro que manterei você atualizado. No entanto, provavelmente também há candidatos a exoplanetas superhabitáveis em nossa vizinhança galáctica imediata, como o Speculus 2c, que está a apenas 106 anos-luz de distância. De qualquer forma, está claro que, com pelo menos várias centenas de bilhões de planetas em nossa galáxia Via Láctea, definitivamente existem mundos superhabitáveis e provavelmente já conhecemos alguns, só precisamos investigá-los mais de perto. Diga-me nos comentários se você se mudaria para um mundo superhabitável como Kauai se tivesse a chance. Uma nova vida em uma Terra melhor? Bem, a gravidade maior poderia ser um pouco exaustiva a longo prazo, mas, de qualquer forma, escreva-me o que você faria. Estou muito interessado em saber se você se mudaria para um novo planeta. A pergunta mais empolgante sobre exoplanetas, obviamente, sempre existe vida lá, e, por muito tempo, acreditou-se que muitos planetas estavam fora de cogitação, pois eles sempre estão voltados para o mesmo lado de sua estrela e, portanto, têm temperaturas extremas. Mas, como descobrimos agora, esses mesmos planetas podem ser amigáveis aos alienígenas. Aperte os cintos, vamos para a zona do exterminador. A Terra é realmente o meu planeta favorito. Tem pizza, YouTube e você não morre de temperaturas apocalípticas. Uma das razões para isso é que a Terra não tem rotação limitada em sua órbita ao redor do Sol. Rotação vinculada significa que um corpo celeste gira em torno de outro corpo celeste de tal forma que sempre mostra o mesmo lado para ele. Esse é o caso da nossa Lua. Por exemplo, devido às forças de maré no sistema Terra-Lua, a rotação da Lua se estabilizou de tal forma que ela sempre nos mostra o mesmo lado. Aqui no planetário, temos um belo modelo que mostra isso com muita clareza. E muitas pessoas acreditam erroneamente que a Lua não gira em torno de si mesma. Mas o oposto é verdadeiro. Se a Lua realmente não girasse em torno de si mesma, sempre veríamos um lado diferente dela. E é exatamente essa rotação limitada que provavelmente é a ruína de muitas espécies alienígenas na galáxia. Uma proporção não insignificante dos exoplanetas em nossa galáxia está muito próxima de sua estrela. E eles têm uma rotação limitada, o que significa que um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e o outro está sempre voltado para o lado oposto. Portanto, perfeito para uma viagem variada em suas próximas férias de verão. De um lado, sol eterno e agradáveis 500 graus Celsius, do outro lado, uma noite eterna com um lindo céu estrelado e refrescantes 200 graus Celsius negativos. Seria um bom local de filmagem para a próxima temporada de Jungle Camp. Aqui está apenas um exemplo extremo de um planeta assim. O Kepler 10b orbita sua estrela a uma distância 20 vezes menor do que a de Mercúrio ao redor do Sol. Dessa forma, ele é incrivelmente rápido e precisa de apenas um dia terrestre para orbitar sua estrela. Devido às temperaturas extremas causadas pela rotação limitada, chove ferro derretido. E o vento estelar feroz e de alta energia arremessa essa chuva de ferro para longe do planeta, de modo que o Kepler 10b arrasta uma cauda ardente de ferro derretido atrás de si enquanto gira em torno de sua estrela. Não parece muito agradável. E, por muito tempo, os astrônomos presumiram que a vida era impossível em tais planetas. Como as estruturas orgânicas poderiam se formar sob essas condições extremas? Tanto o imenso calor durante o dia quanto o frio congelante durante a noite parecem ser relativamente hostis à vida de acordo com nossos padrões.
Mas e a zona que fica exatamente entre os dois lados gravitacionalmente ligados? Não deveria haver uma certa área lá onde as temperaturas são agradáveis? Sim. E os pesquisadores chamam isso de zona terminadora. Esses exoplanetas ligados à rotação também são conhecidos como planetas globo-ocular, devido à sua aparência, e uma equipe de cientistas agora executou simulações climáticas exatamente para esse tipo de exoplaneta. Aqui você pode ver como esse planeta pode se parecer em água líquida e temperaturas agradáveis bem entre as duas zonas extremas. E somente ali a vida poderia se desenvolver da forma como a entendemos na Terra. A propósito, o nome dessa zona, Terminator, não vem de Arnold Schwarzenegger, mas do termo astronômico Terminator, que se refere ao limite entre o dia e a noite de um planeta. Ao contrário da Terra, por exemplo, esse limite entre o dia e a noite é fixo nos planetas oculares e permanece sempre exatamente no mesmo lugar. Imagine uma civilização alienígena em um planeta como esse, cercado por um gigantesco deserto de areia e um igualmente gigantesco deserto de gelo, com toda a flora e fauna correndo nessa fina faixa. Uma ideia incrivelmente fascinante, e, como os pesquisadores descobriram por meio de sua simulação, seria até ruim para esses planetas se houvesse muita água na superfície. Se o lado diurno tivesse oceanos líquidos, a interação com a estrela encheria a atmosfera com vapor que poderia envolver todo o exoplaneta, levando a efeitos estufa sufocantes. O planeta globo ocular se tornaria então um planeta sauna. A partir daí, uma missão espacial finlandesa provavelmente partiria imediatamente. Entretanto, se o exoplaneta tiver muita terra e poucos oceanos, então o Terminador se tornará mais habitável. A água teria que vir não do vapor da atmosfera, mas das geleiras do lado noturno, que se projetam para o cinturão do Terminador e começam a derreter ali. Dessa forma, o gelo derretido criaria um anel favorável à vida ao redor do planeta, precisamente na zona do Terminador. A astrônoma envolvida, Ana Lobo, diz: estamos tentando concentrar mais atenção em planetas com recursos hídricos limitados. Embora não tenham grandes oceanos, eles podem ter lagos ou outras pequenas massas de água. Então, o que isso nos diz agora na busca por vida extraterrestre? Devemos procurar exoplanetas ligados à rotação, especialmente em sistemas estelares com uma estrela anã vermelha em seu centro. Isso ocorre porque é particularmente comum que os planetas estejam mais próximos dessas estrelas e desenvolvam uma rotação limitada. Convenientemente, esses sistemas estelares constituem 70% de todas as estrelas visíveis no céu noturno. E isso mostra como esse novo trabalho de pesquisa é revolucionário. Anteriormente, a maioria dos astrônomos presumia que poderíamos desconsiderar 70% dos sistemas estelares na busca por alienígenas. Porque, de qualquer forma, a vida não se forma em planetas globos oculares anões vermelhos ligados à rotação. Agora, esses sistemas estelares são novamente oportunidades em potencial para encontrar vida, pois entendemos melhor as zonas de terminação. Planetas globo ocular, alienígenas ligados à rotação, zonas de extinção. Alguém me diga que a ciência não é empolgante. Planetas com rotação, segundo as terras, mundos superhabitáveis, há realmente tudo o que você pode imaginar quando se trata de exoplanetas. Mas há um tipo de exoplaneta que realmente vai além da imaginação, planetas que voam por toda a galáxia e podem servir como naves espaciais planetárias para alienígenas. Prepare-se para os planetas Rock. Embora eu seja sempre muito otimista com relação ao futuro, tenho de admitir que viajar para as estrelas será, no mínimo, um pouco difícil, porque as distâncias apenas em nossa galáxia são tão gigantescas que, mesmo com os métodos mais avançados de viagem, não conseguiremos percorrê-las. Supondo que um dia possamos construir naves espaciais capazes de voar na velocidade da luz, que é, afinal, a mais rápida que existe de acordo com as leis da natureza, ainda assim precisaríamos de pouco mais de 4 anos na velocidade da luz para chegar à nossa estrela vizinha próxima Centauri. Portanto, a menos que algo realmente imprevisto aconteça e Zefron Cochrane em Jornada nas Estrelas invente um motor de dobra, os sistemas estelares alienígenas provavelmente permanecerão sempre fechados para nós. E todas as outras espécies alienígenas inteligentes em nossa galáxia deveriam, teoricamente, enfrentar exatamente o mesmo problema, porque as leis da natureza se aplicam igualmente a todas elas. Portanto, toda a civilização alienígena acabaria chegando a um ponto em que não conseguiria desenvolver sistemas de propulsão com rapidez suficiente para sair de seu próprio sistema estelar. Então, será que a Via Láctea está repleta de milhões de espécies alienígenas, todas agachadas em seus planetas, querendo se encontrar, mas impedidas pelas leis da natureza de cumprir seu destino cósmico? É muito possível, a menos que alguns alienígenas tenham tomado medidas muito incomuns e desenvolvido uma tática de longo prazo para alcançar e colonizar várias estrelas. Afinal, estou falando dos chamados planetas desonestos. A maioria dos planetas em nossa galáxia tem seu lugar fixo e orbita em torno de uma ou mais estrelas. Mas há também os forasteiros que não gostam dessa rotina galáctica e se recusam a orbitar estrelas em um caminho fixo. Esses planetas voam por toda a galáxia. Alguns até foram ejetados da Via Láctea e agora estão viajando pelo espaço intergaláctico frio, vazio e negro.
Em poucas palavras, você poderia dizer que os planetas desonestos são planetas que não pertencem a nenhum sistema e se movem vagabundamente pelo espaço. Até aqui tudo bem, mas já posso ouvir alguns de vocês dizendo isso. Por que aquele homem estranho na internet está me falando sobre planetas desonestos? Eu quero ouvir sobre alienígenas. Os planetas errantes podem ser uma forma de os alienígenas deixarem seu próprio sistema estelar. Em um artigo de pesquisa, a professora de astronomia Irina Romanowskaia escreve o seguinte: proponham que civilizações alienígenas poderiam usar planetas flutuantes como transportadores interestelares para alcançar, explorar e colonizar sistemas planetários. Ela chama isso de hipótese da carona cósmica, e isso descreve muito bem por que pode ser atraente para os alienígenas, ou até mesmo para nós, usar esses planetas rock como naves espaciais. Porque se eles passassem por perto de qualquer maneira, você poderia simplesmente aproveitar a oportunidade para pegar uma carona como um caroneiro. E depois torcer para que não seja como as caronas dos filmes de terror. Os planetas rockianos poderiam, portanto, ser uma espécie de nave espacial natural, um tipo de elevador galáctico. É claro que os planetas roqueiros também precisariam de séculos para chegar a um sistema estelar estrangeiro. Em outras palavras, todo o princípio funcionaria mais como uma nave de geração. Alguns representantes de uma espécie alienígena se estabeleceriam no planeta Rock e seus descendentes, os tataranetos alienígenas, possivelmente chegariam em outro sistema estelar onde houvesse novos mundos para colonizar. É claro que isso levanta uma série de questões. Por que você tomaria um planeta e não construiria uma nave de geração diretamente? E como você sobreviveria em um planeta Rock se ele está à deriva, longe de qualquer estrela? Na verdade, os planetas rockianos poderiam simplesmente ter as condições naturais perfeitas para uma jornada cósmica. Os astrônomos acreditam que é possível que muitos planetas rocks tenham oceanos subterrâneos. A energia que mantém os oceanos líquidos vem do interior do planeta e do tempo antes de o planeta se tornar um vagabundo e orbitar uma estrela. Mesmo no espaço profundo, esses oceanos subterrâneos ainda receberiam energia suficiente do interior do planeta para permanecerem líquidos e abrigarem vida. Portanto, uma base em um planeta rock teria de ser construída abaixo da superfície. Estamos falando de alienígenas viajando pela Via Láctea a caminho de novas colônias em planetas onde eles construíram cidades abaixo da superfície e se alimentam de um oceano subterrâneo. Deixe que outra pessoa diga que a astronomia não é empolgante, e isso se torna ainda mais conclusivo, porque a água também é perfeitamente adequada como escudo protetor para a perigosa radiação cósmica, que naturalmente se torna muito mais forte na região interestelar. Portanto, esse planeta Rock seria a nave espacial natural perfeita, muito melhor do que qualquer coisa que pudesse ser produzida artificialmente. Se uma civilização alienígena entendesse isso, seria um desperdício absoluto deixar um planeta rock passageiro sem uso. A questão agora, é claro, é se poderíamos rastrear esse planeta rock alienígena. Seria interessante descobrir se a Via Láctea está repleta de ecos extraterrestres. A professora Irina Romanowskaia escreve: proponham possíveis assinaturas tecnológicas e artefatos que podem ser produzidos por civilizações extraterrestres que usam planetas flutuantes para migração interestelar e colonização interestelar, bem como estratégias para a busca de suas assinaturas tecnológicas e artefatos. Portanto, quando observamos planetas errantes, devemos prestar atenção a pequenos detalhes, como radiação infravermelha incomum que pode ser vista muito bem com o telescópio James Webb, por exemplo. Esses podem ser sinais de que os passageiros alienígenas estão se revelando. Sei que tudo isso parece um pouco louco, mas é muito conclusivo para não ser uma realidade em algum lugar do universo. Porque você deve considerar o seguinte: de acordo com as estimativas mais recentes, pode haver 50 bilhões de planetas rockianos somente em nossa Via Láctea. 50 bilhões. Deve haver passageiros em um deles, certo? Também é concebível que espécies extraterrestres não tenham colonizado um planeta rock intencionalmente, mas que talvez seu próprio planeta tenha sido ejetado de seu sistema estelar por uma colisão. Imagine que a Terra deixasse o sistema solar por qualquer motivo. Então, a maioria dos seres vivos desse belo planeta certamente morreria, mas alguns poucos talvez conseguissem continuar a existir no subsolo com a ajuda de depósitos de água e do calor do núcleo da Terra. Assim, a Terra também seria um planeta rock. Mas há também outros candidatos em nosso sistema solar que talvez pudéssemos usar como caroneiros galácticos. Sedna, por exemplo, um objeto transneptuniano que muito provavelmente é um planeta não, mas que ainda não foi classificado como tal, tem uma órbita extremamente elíptica ao redor do Sol. Portanto, não seria tão difícil influenciar ligeiramente a órbita para que Sedna fosse catapultado para fora do sistema solar. Esses corpos celestes podem ser bem adequados para serem deliberadamente convertidos em objetos rockianos. É claro que um corpo celeste pequeno como Sedna ofereceria condições absolutamente precárias e seria capaz de abrigar pouquíssimas pessoas, se é que teria alguma. Portanto, ele seria apenas uma espécie de último recurso, um bote salva-vidas cósmico, caso, por exemplo, o Sol morresse em um futuro distante nós, humanos, ainda não tivéssemos pensado em outra saída.
Nesse caso, teríamos de procurar maneiras de trazer pelo menos alguns membros de nossa espécie para um lugar seguro, a fim de garantir a existência contínua do Homo sapiens. É claro que transmitirei ao vivo a jornada cósmica em Sedna para vocês no YouTube quando chegar a hora, daqui a alguns bilhões de anos. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você acha da ideia dos planetas roquianos como naves espaciais para alienígenas? Você acha que realmente existem alienígenas voando pela Via Láctea em planetas roquianos ou isso é um absurdo? Não deixe de escrever sua opinião aqui nos comentários, talvez possamos iniciar uma discussão empolgante e eu tentarei responder o máximo possível. Quase todos os planetas que foram encontrados até agora estão na Via Láctea. Até mesmo em nossa vizinhança galáctica direta. E mesmo nessa pequena área já existe uma variedade gigantesca de mundos alienígenas. Mas, há algum tempo, os astrônomos fizeram uma descoberta galáctica no verdadeiro sentido da palavra, e eles encontraram o primeiro exoplaneta fora da Via Láctea, em outra galáxia. Portanto, agora estamos viajando milhões de anos-luz para dar uma olhada no primeiro planeta extragaláctico. Os exoplanetas são o material dos sonhos dos astrônomos, pois parece que todo o cosmos está repleto desses corpos celestes alienígenas e quem sabe o que poderemos descobrir neles. Elementos estranhos, condições extremas inesperadas ou até mesmo vida. Nossa própria Via Láctea parece estar cheia deles. Mas, antes de mais nada, o que é um exoplaneta, afinal? Em princípio, significa simplesmente um planeta em outro sistema estelar. O primeiro exoplaneta só foi descoberto na década de 1990 e, desde então, aprimoramos nossos métodos. O melhor e mais popular método para descobrir exoplanetas na Via Láctea é o chamado método de trânsito. Isso significa que você olha para uma estrela estranha. As estrelas são muito maiores que os planetas na grande maioria dos casos, o que significa que você pode colocá-las no telescópio com relativa facilidade e observar seu brilho. Se esse brilho diminuir em algum momento no curto prazo, então há muito a sugerir que um exoplaneta passou na frente da estrela. Para esclarecer, se os alienígenas estivessem observando o Sol, eles notariam um escurecimento toda vez que Júpiter, por exemplo, passasse em frente ao Sol. Um trânsito que aciona um escurecimento. E é assim que a grande maioria dos exoplanetas da Via Láctea foi descoberta até agora. Agora, não é tão absurdo supor que também deve haver muitos exoplanetas em outras galáxias, porque, até onde sabemos, a maioria das galáxias é semelhante à nossa Via Láctea, ou seja, um conjunto gigantesco de bilhões de estrelas com planetas e um buraco negro supermassivo no centro de cada galáxia. As galáxias podem ter formas diferentes, mas o padrão básico é sempre o mesmo, e a grande maioria das galáxias provavelmente são galáxias espirais, como a nossa Via Láctea. O único problema é que é muito difícil ou até mesmo impossível observar outras galáxias. Isso parece surpreendente em um primeiro momento, porque há imagens fantásticas de outras galáxias, por exemplo, esta da nossa galáxia vizinha Andrômeda. Totalmente impressionante, mas mesmo com o melhor telescópio do mundo, não seria possível aproximar-os e identificar planetas individuais. A razão pela qual podemos ver galáxias estranhas, embora elas estejam tão incrivelmente distantes e só possamos vê-las de nossa posição marginal na Via Láctea, é que elas são simplesmente incrivelmente grandes. É quase impossível olhar para além delas. Você consegue imaginar algo assim quando vê uma estrutura grande e impressionante à distância? Eu moro em Colônia, na Alemanha. Então digamos que você esteja em algum lugar do outro lado do Reno e possa ver a Catedral de Colônia em todo o seu esplendor no horizonte, porque ela é realmente grande, mas é impossível resolver os detalhes. Por exemplo, você não conseguiria ver se alguém estivesse na catedral acenando para você pela janela, não seria possível. Você pode ver o objeto em si, mas não os detalhes. O mesmo acontece com as galáxias alienígenas. E essas são as razões pelas quais os cientistas nunca viram um exoplaneta em uma galáxia estrangeira, embora deva haver muitos. A galáxia de Andrômeda sozinha tem até 1 trilhão de estrelas, e se aplicarmos a fórmula de 2 planetas a ela, teremos até 2 trilhões de planetas. Não há escassez de exoplanetas em galáxias estrangeiras, mas eles são simplesmente muito pequenos e muito distantes, e é por isso que não deu certo até agora. Porque agora os cientistas conseguiram um avanço sensacional, ou seja, muito provavelmente descobriram o primeiro planeta em uma galáxia estrangeira, ou seja, na chamada galáxia Whirlpool, nome muito criativo, porque parece um redemoinho, e ela está a 25 milhões de anos-luz de nós. Isso é muito longe, mesmo na velocidade da luz você ainda estaria viajando por 25 milhões de anos. A galáxia do redemoinho é algo muito especial, pois tem uma pequena galáxia companheira chamada NGC 595 e essa galáxia companheira que a circunda está atualmente se fundindo com a galáxia do redemoinho. Você pode ver isso claramente nas fotos. E, como resultado da fusão, muito material novo, ou seja, gases como hidrogênio, por exemplo, estão entrando na galáxia Whirlpool. Portanto, é uma espécie de influxo de gases, e como resultado, há uma enorme formação de estrelas na galáxia Whirlpool. Normalmente, em galáxias mais antigas, como a Via Láctea ou a galáxia do Redemoinho, não há, na verdade, grande formação de estrelas, porque isso só acontece em galáxias jovens. Em algum momento, todo o gás se dispersa, mas a galáxia Whirlpool está superativa devido ao colapso da galáxia companheira. Muitas estrelas novas estão sendo formadas e é por isso que essa galáxia já foi muito bem estudada, porque você pode estudar muitos processos de formação de estrelas em primeira mão e é por isso que há imagens incrivelmente fascinantes dessa galáxia.
Escolhi algumas para você, de diferentes faixas espectrais, e as juntei. Dê uma olhada nelas. É realmente uma bela galáxia e o primeiro exoplaneta não galáctico acaba de ser descoberto e tem o fantástico nome de M51LS1b, que parece muito burocrático, mas talvez alguém tenha uma ideia melhor. Se você tiver uma ideia de nome para o exoplaneta, informe-me nos comentários. E esse planeta é o chamado Exosaturno, o que significa que é um planeta gasoso com anéis, ou seja, é semelhante a Saturno, mas em um sistema estelar diferente. Então, como os cientistas conseguiram localizar esse exosaturno na galáxia Whirlpool? Usando um novo método, o chamado trânsito de raios-x. Já falei sobre o método de trânsito normal, no qual você simplesmente mede a queda no brilho quando um planeta passa na frente de uma estrela. Com o trânsito de raios-x, você observa o efeito dos raios-x quando um planeta está na frente de sua estrela. Os raios-x são uma forma específica de onda eletromagnética. E os raios-x de uma estrela podem interagir com a atmosfera gasosa de um planeta. Quanto mais densa for a atmosfera de um planeta, ou seja, no caso de planetas gasosos, temos apenas uma camada de gás, mais intensa será a interação com os raios-x de alta energia. Esse método de trânsito de raios-x foi usado para rastrear um exo-Júpiter na Via Láctea pela primeira vez há alguns anos, e os resultados foram realmente surpreendentes. O fato de que ele perde de 100 milhões a 600 milhões de quilogramas de massa por segundo por meio da interação com os raios-x. Isso significa que a radiação de alta energia atinge a faixa do planeta e a camada de gás se vaporiza a uma taxa de milhões de quilogramas por segundo, o que é inimaginável. E esse efeito de vaporização maciça pode ser percebido na faixa de raios-x. No caso de nosso exoplaneta na galáxia Whirlpool M51LS1b, o efeito de vaporização causado pela radiação de raios-x de sua estrela parece ser tão grande que podemos até mesmo vê-lo a uma distância de 25 milhões de anos-luz. O planeta está sendo destruído por sua estrela cada vez mais a cada segundo. Essa descoberta é considerada muito certa, mas na ciência ela geralmente é feita de tal forma que você olha uma segunda vez para confirmar a descoberta. O problema com esse método de trânsito e também com o método de trânsito de raios-x é que podem se passar décadas até que o planeta seja visto da Terra em frente à sua estrela. Primeiro, ele precisa fazer outra órbita completa ao redor de sua estrela. Saturno, por exemplo, em nosso sistema solar, leva 29 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Se o nosso exosaturno também levar esse tempo, então não poderemos dar uma nova olhada na próxima vez por mais 29 anos, realizar outro trânsito de raios-x, e então, talvez confirmar tudo. Mas isso é considerado muito certo, apenas a confirmação levará mais algumas décadas. O que descobrimos até agora sobre os exoplanetas é incrível e vai além da imaginação. E isso é apenas o começo. Os próximos anos nos trarão milhares, se não milhões, de novos planetas nos catálogos astronômicos. E certamente, em algum momento, a vida extraterrestre será encontrada em um deles. É claro que vou mantê-lo atualizado sobre isso, mas você só poderá fazer isso se inscrever no meu canal. Sei pelas estatísticas do YouTube que a maioria dos espectadores não se inscreveu no canal. É totalmente gratuito, me ajuda muito e você não perderá mais nenhum vídeo galáctico. Então, pessoal, apertem o botão de inscrição. Agora vamos viajar de todos esses exoplanetas alienígenas de volta para nossa própria Terra, porque ela também pode mudar drasticamente sua aparência no futuro, e a culpa é do vórtice polar. Descubra o que essa força gelada fará com o planeta e por que podemos esperar uma enorme era glacial no vídeo abaixo. Não deixe de dar uma olhada. E se você quiser apoiar meu trabalho, visite minha loja espacial e compre itens galácticos, como o buraco negro de pelúcia que pode ser transformado em um buraco branco. Cada compra me ajuda muito a continuar o canal. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!